Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, animados para a aula de hoje, crianças? Eu espero que sim, não é mesmo? Então, vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Então, olhem aqui na telinha junto com a professora. Então, o nosso objetivo da aula de hoje será reconhecer o quadradinho como unidade de medida diária, utilizando a malha quadriculada como suporte. Perceber que a quantidade de vezes que uma unidade de medida diária cabe na superfície a ser medida é expressa por um número, que é a área dessa figura. Olha só quanta coisa nós vamos aprender, não é mesmo? Então vamos lá? Olha só, os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje será o seu lápis, a sua borracha e a atividade impressa que vocês pegaram lá na escola, tá bom? Não se preocupem, a professora já mostra para vocês qual será essa atividade, tá bom, crianças? Então vamos lá? Vamos começar? Então olhem aqui na telinha junto com a professora. Então observem a imagem que a professora trouxe aqui para vocês. Vejam aqui. Muito bem. O que nós conseguimos observar quando olhamos para essa imagem? Falem aí em casa para a professora. Alguém falou aí em casa que consegue observar vários quadradinhos? Mas é isso mesmo! Isso mesmo, crianças. Então, vejam só, nós podemos dizer então que essa imagem aqui, ela tem um espaço que está dividido em vários quadradinhos. Isso mesmo. Vamos ver quantos quadradinhos tem? E aí, para nós ver quantos quadradinhos tem essa imagem, será que nós precisamos contar um por um? 1, 2, 3... Não, isso mesmo. Lembram que a professora já trabalhou com vocês aqui a disposição retangular? Então, nós temos um jeito bem mais fácil de descobrir quantos quadradinhos tem nessa imagem, certo? Então, vamos ver aqui com a professora? Então, vejam só. Vamos contar aqui quantas linhas essa imagem tem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Muito bem. Tem 7 linhas. Ótimo! E agora vamos ver quantas colunas tem a nossa imagem. Vejam lá. Contem junto aí com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Olha lá, crianças. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que nós temos 7 linhas e também sabemos que nós temos 7 colunas. Para eu descobrir quantos quadradinhos eu tenho ali, o que eu preciso fazer? Isso mesmo, alguém falou aí em casa, multiplicar a linha pela coluna. Muito bem. E aí, crianças, vocês sabem então quanto é 7 vezes 7? Sabem responder aí para a professora? Então falem aí bem alto. Ótimo! 49! Muito bem! Então observem aqui, nós já descobrimos aqui que a nossa imagem, ela tem 49 quadradinhos e nós vamos chamar ela de malha quadriculada, ok? Muito bem, então vejam só, a professora pegou essa imagem e olha o que a professora fez. A professora Tayla pintou a letra inicial do seu nome nesse espaço, certo? Olhem lá, que linda que ficou a letra T da professora Tayla, não é mesmo? Vamos responder aqui junto com a professora? Quantos quadradinhos a professora utilizou? Vocês conseguem contar aí de casa? Então vamos contar aqui junto com a professora? Então vejam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 quadradinhos, então já podemos responder. A professora utilizou 9 quadradinhos dos 49 que nós tínhamos aqui nessa imagem, não é mesmo? Muito bem, então vejam, a professora ocupou nesse espaço 9 quadradinhos de área. Conseguiram perceber aqui, crianças? Olha só, nós tínhamos uma imagem, uma malha quadriculada e a professora fez ali a letra T nela. E a professora utilizou 9 quadradinhos. Então, desse espaço de 49 quadradinhos, a professora ocupou 9 quadradinhos de área. Conseguiram observar aqui? Muito bem, então é isso que nós vamos fazer agora aqui com a professora. Nós vamos continuar aqui observando outras áreas, certo? Então vamos lá. Agora olhem aqui, crianças, observem o espaço que cada criança preencheu. Então nós temos aqui a Alice, o Felipe e a Nicole, certo? Então vamos observar aqui quem preencheu a figura que tem a maior área e a menor área preenchida. Então observem aqui que cada um deles recebeu uma malha quadriculada com o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de quadradinhos, certo? Então agora nós vamos observar aqui, junto com a professora, vamos comparar cada figura de cada criança e vamos responder aqui a nossa pergunta, certo? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, crianças, a Alice preencheu aqui essa primeira figura aqui, ok? Então vamos ver aqui com a professora quantos quadradinhos ela preencheu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então, da malha quadriculada que a Alice tem, ela preencheu 7 quadradinhos de área, certo? Agora vamos observar a do Felipe. Vamos ver quantos quadradinhos ele preencheu? Então, olhem lá junto com a professora. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, já descobrimos ali qual foi a área que o Felipe preencheu. Ótimo, agora vamos para a Nicole. Contem aí junto com a professora. Olha lá, o Felipe preencheu 8 quadradinhos. A Nicole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, crianças. Então, já observamos aqui junto com a professora. Será que nós já conseguimos descobrir qual é a maior área e a menor? Sim, muito bem. Então, falem aí em casa para a professora. Qual é a maior área? Olha lá, 9 quadradinhos. Qual é a maior área que nós temos preenchida? Isso mesmo, 9 quadradinhos. Ótimo. E a menor área? 7 quadradinhos, muito bem. Então, nós já podemos agora responder a nossa pergunta inicial, não é mesmo? Então, vamos ver lá? Quem preencheu a figura que tem a maior área e a menor área preenchida? Olha só, vamos relembrar. Então, a Alice, ela preencheu 7 quadradinhos, ok? O Felipe preencheu 8 e a Nicole preencheu 9 quadradinhos. Muito bem, então, quem preencheu a maior área, crianças? Isso mesmo, a Nicole. E quem preencheu a menor área? Isso mesmo, a Alice. Então, vejam lá, nós precisamos responder. Então, Nicole preencheu a figura que tem a maior área e a Alice preencheu a figura que tem a menor área. Ótimo, crianças! Então, agora nós vamos observar mais uma atividade, mas agora nós vamos lá para a bancada com a professora. Muito bem, crianças. Então, vejam aqui.
Hoje a professora trouxe esse material aqui. Ele é o geoplano. Olha só, esse material que a professora trouxe aqui, ele é de plástico. Ele tem alguns pininhos, estão vendo? E eles nos ajudam a montar algumas figuras geométricas, certo? E hoje a professora vai trabalhar com ele aqui junto com vocês. Então observem o que a professora vai fazer. Então nós temos um espaço aqui. A professora agora vai delimitar esse espaço. E vou utilizar aqui, olha, um elastiquinho. Então vamos ver aqui. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. A professora vai fazer um quadrado de 5 por 5. Muito bem. Opa, aqui, ótimo. Muito bem, então agora a professora já delimitou aqui o meu espaço. E aqui ao lado eu vou fazer outra figura. Observem só, crianças. Olha só. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um retângulo de 4 por 6. Muito bem. Então, já delimitei aqui o meu espaço. Agora, observem, crianças, o que a professora vai fazer. Nós temos aqui um espaço aqui do quadrado delimitado, ok? E ele está vazio. Então, a professora vai preencher agora. E para fazer isso, a professora vai utilizar o quadradinho como a nossa unidade de medida de área, ok? Então, observem aqui. Vamos ver quantos quadradinhos cabem aqui dentro desse quadrado? Então, vamos lá. Contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, tem mais. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Muito bem, então vejam só, agora a professora preencheu, eu tinha um espaço e agora a professora preencheu esse espaço. E a professora utilizou o que mesmo? Quadradinhos. Quantos quadradinhos a professora colocou aqui dentro desse espaço? Isso mesmo, 25 quadradinhos. Então, nós podemos dizer que essa figura aqui, que esse quadrado, tem uma área de 25 quadradinhos, ok? Muito bem. Agora, crianças, vamos preencher aqui com a professora essa outra figura. Então, vejam, nós temos um espaço também. E agora nós também vamos utilizar o quadradinho como unidade de medida, ok? De área. Então, vamos ver quantos quadradinhos nós vamos utilizar para preencher essa figura? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Continue contando com a professora. 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Muito bem. Olha só, então aqui a professora delimitou dois espaços, duas superfícies. E o que a professora fez? A professora preencheu e utilizou a mesma unidade de medida, que foi o quadradinho. Então vejam, vocês sabem responder para a professora qual é a figura que possui a maior área aqui entre as duas? Isso mesmo, é o quadrado, porque ele possui 25 quadradinhos de unidade de área. E essa figura, o nosso retângulo, ele possui apenas 24. Muito bem, então vejam aqui o que nós acabamos de fazer. Preenchemos uma superfície e a quantidade de quadradinhos que a professora colocou aqui, nós conseguimos descobrir a nossa área, certo? Muito bem, então vamos voltar aqui com a professora na tela. Muito bem, crianças, então vejam só quantas coisas nós aprendemos, não é mesmo? Então olhem aqui na telinha com a professora qual atividade nós vamos precisar agora, certo? Lembram que vocês pegaram a atividade e essa daqui é a atividade 5 e 6, ok? Então podem pegar lá, a professora vai dar um tempinho, encontrem aí em casa, já peguem o lápis, já peguem a borracha. Muito bem, então agora, para iniciar, podem colocar a data lá, certo? E agora, primeiramente, crianças, vocês vão realizar essa atividade aqui, ok? Então, vamos ler aqui junto com a professora? Então, vejam lá. Considerando o quadrado, cada quadradinho como unidade de medida, registre a área de cada figura que estão na malha quadriculada. Então vejam aqui, eu tenho a letra A letra B, a letra C e a letra D, ok? Então, para fazer essa atividade, vocês terão 5 minutinhos até vocês pegarem aí a atividade de vocês, né, se prepararem e fazer. Vocês podem registrar, crianças, a área aqui ao ladinho, não tem problema, ok? Então, podem começar, crianças. A partir de agora, vocês têm 5 minutinhos para vocês fazer essa atividade.
Muito bem, crianças, conseguiram? Ah, muito fácil, não é mesmo? Então vejam só, aqui a professora trouxe a imagem colorida para que fique melhor a visualização de vocês, ok? Então vamos ver aqui com a professora. Então vejam, nós tínhamos 4 figuras na malha quadriculada, ok? Será que vocês conseguiram encontrar a área de cada uma delas? Então vamos ver aqui a letra A primeiramente. Então é só contar os quadradinhos, não é mesmo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então a letra A possui 5 quadradinhos de área. Muito bem. E agora, crianças, a letra B? Vamos contar então junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Encontraram o mesmo resultado que a professora? Olha lá onde a professora colocou o resultado. Ótimo. Agora vamos para a letra C. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Muito fácil, não é mesmo? Olhem lá onde a professora colocou. E a letra D, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então a imagem da letra D possui 7 quadradinhos de área. Muito bem. Conseguiram, crianças, encontrar as mesmas respostas que a professora? Ótimo, muito bem. Mas e se a professora perguntar assim para vocês? Qual é a figura aqui, dessas que nós acabamos de completar, de corrigir, qual é a que possui a maior área, crianças? É a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Parabéns, é a letra D. Muito bem. E qual é a figura que possui a menor área? Sabem responder para a professora? Letra A, B ou C? Isso mesmo, é a letra C. Ótimo, muito bem. Vocês estão muito espertos e eu estou muito orgulhosa de vocês. Vocês são os melhores. Parabéns, crianças. Agora, vocês vão fazer a atividade número 6. Não tem problema se tiver criança que já realizou ela. Agora vocês podem rever, porque nós já vimos aqui com a professora, e façam aí novamente para ver se vocês acertaram, ok? Então vamos ver aqui junto com a professora? A imagem abaixo representa a área do pátio da escola do Henrique. Olha lá. Então nós vamos descobrir qual é a área desse pátio. Então, para isso, a professora já deixou aqui organizadinhas as informações para ficar mais fácil de vocês encontrar a resposta. Lembram? Então, vocês vão colocar aqui quantos quadradinhos há em cada linha primeiro. Ótimo! E depois, quantos quadradinhos há em cada coluna? Muito bem! Depois disso, vocês já sabem, né? Vocês podem multiplicar as linhas pelas colunas, certo? E responder qual é a área do pátio da escola do Henrique. Muito bem. Mas professora, eu não sei, não lembro como faz. Não tem problema, então vocês podem contar um quadradinho por vez. Certo, crianças? Então, a professora já volta para fazer a correção dessa atividade. Então, para fazer essa atividade, vocês também terão 5 minutinhos. Podem começar.
crianças, conseguiram? Então vejam só, a professora também trouxe aqui a imagem colorida para que fique melhor a visualização de vocês aí em casa, ok? Então vamos ver aqui com a professora, vamos completar então. Quantos quadrados há em cada linha? Contaram aí em casa? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi isso que vocês responderam? Muito bem, parabéns! E agora, crianças, quantos quadrados há em cada coluna? Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi isso que vocês responderam aí, crianças? Ótimo! E aí, descobriram qual é a área do pátio da escola do Henrique? Será que vocês fizeram da forma mais fácil, que é multiplicar as linhas pelas colunas? Ah, mas se vocês não fizeram assim, não tem problema também. Se contaram todos os quadradinhos, não tem problema. Mas e aí, crianças? Fizeram desse jeito? Ótimo! Qual é a resposta então? Quanto é 6 vezes 9? Será que vocês acertaram? 54? Muito bem! Parabéns! Ótimo! Estou muito orgulhosa de vocês. Arrasaram, crianças! Muito bem! Mas agora vamos pensar um pouquinho? Vocês já pararam para pensar qual é a área do seu quarto? Já? Qual é a área da sua sala de aula? Qual é a área da quadra da sua escola? Mas vocês já compreenderam o que é área para começar? Então vejam lá, a área é a medida de uma superfície, que foi o que nós vimos aqui, utilizando a malha quadriculada e utilizando o geoplano, não é mesmo? Nós vimos diferentes superfícies. Muito bem! E para medir uma área é preciso utilizar a mesma unidade de medida. E qual foi a unidade de medida que nós utilizamos aqui nas nossas atividades? Isso mesmo, foi o quadradinho, não é mesmo? Isso mesmo, então agora vocês já sabem o que é a área e utilizar lá. E viram também para utilizar o quadradinho como unidade de medida de área, não é mesmo? Muito bem, crianças! Então agora a professora trouxe mais um desafio para vocês. Vamos ver aqui junto comigo? Então, tá bom. Então leiam junto com a professora. O seu João está reformando o piso do banheiro de sua casa. Observem a imagem. Então essa imagem aqui, crianças, ela está representando o chão lá, o piso do banheiro da casa dele, ok? Cada quadrado representa um azulejo. Quantos azulejos serão necessários para cobrir toda a área do piso do banheiro? E aí, crianças, como vocês fariam para resolver esse probleminha? Ah, alguém falou aí, vou contar os quadradinhos? Muito bem, mas nós já vimos que nós podemos utilizar também a disposição retangular, não é mesmo? Então vamos ver aqui junto com a professora? Então vejam lá, crianças, olhem só. Então nós vamos primeiramente contar aqui quantas linhas nós temos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6 linhas. E agora nós vamos contar quantas colunas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Muito bem. E o que nós vamos fazer agora para descobrir qual é a área desse banheiro ali? Multiplicar. Muito bem, crianças. Ou eu também posso contar ali. Eu sei que cada quadradinho desse representa um azulejo. Então, se eu contar cada quadradinho, eu vou conseguir descobrir a área ali da minha figura, não é mesmo? Mas e aí? Vocês sabem aí em casa responder para a professora quanto é 6 vezes 6? Ah, alguém respondeu! 36, muito bem! Ótimo, crianças! Então vejam só. Serão necessários 36 azulejos para cobrir
toda a área do piso do banheiro. Então vejam, aqui nós temos uma superfície. Para cobrir toda essa superfície, nós vamos precisar de 36 azulejos. Isso mesmo, crianças. Ótimo! E aí, conseguiram compreender bem aqui com a professora? Crianças, estão entendendo? Muito bem! Então, vamos relembrar aqui com a professora o que nós aprendemos hoje. Então, nós encontramos a área de diferentes figuras, utilizando o quadrado como medida de área, certo? Lá, quando a professora trouxe uma figura inicialmente, a professora preencheu essa figura com a letra inicial do nome dela. Lembram que ela ocupou um espaço naquela superfície, e aquele espaço que ela ocupou é a área da letra da professora, né? Então vejam lá, nós encontramos também a área utilizando a disposição retangular, que fica bem mais fácil para que a gente consiga encontrar a área em diferentes figuras, que vocês também já viram aqui junto com a professora. Lembram das aulas passadas? Muito bem! E nós também observamos que a quantidade de quadradinhos que ocupam uma superfície representa a área dessa figura. Então, nós conseguimos observar bem utilizando o geoplano. Lembram? Olha, a professora vai pegar aqui para vocês. Então, quando a professora utilizou aqui o geoplano, vocês conseguiram observar que a quantidade de quadradinhos que ocupou aqui a área da minha figura é a quantidade de área que ela tem, não é mesmo, crianças? Muito bem! Olha só que legal! Quantas coisas nós conseguimos aprender hoje, não é mesmo? Muito bem, crianças! E aí, será que depois de nós fazer todas essas atividades, crianças, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Vamos ver então? Então, o nosso objetivo era reconhecer o quadradinho como unidade de medida de área, utilizando a malha quadriculada como suporte. Fizemos isso? Sim, fizemos, muito bem. E perceber que a quantidade de vezes que uma unidade de medida de área cabe na superfície a ser medida é expressa por um número, que é a área dessa figura, que foi o que nós fizemos aqui com o geoplano, não é mesmo? Então, o nosso objetivo foi cumprido com sucesso. Se por acaso ficou alguma dúvida, vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem falar aí com a professora de vocês na escola, ok? Que ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. Mas a nossa aula está chegando ao fim, crianças. Então, a professora vai ficando por aqui, espero que vocês estejam bem. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima aula! Olá, crianças, tudo bem com vocês? E essa aula de hoje de arte tá pra lá de animada. Espero que vocês também estejam animados para acompanhar nós aqui hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula de agora com o nosso tema atual, vamos dar uma lembrada o que a gente falou na aula anterior? Vocês estão lembrados sobre o que era? Ah, tenho certeza que estão. Foi sobre a arte afro-brasileira, aonde houve essa junção, das culturas, e por causa dessa junção do povo africano com os povos que já habitavam aqui a nossa região, o país, o Brasil, a gente herdou muitas coisas. Nossa herança cultural é enorme: música, dança, vocabulário, comida, muitas coisas muito bacanas. E para dar continuidade a essa herança cultural, a essa riqueza cultural do nosso Brasil, hoje a nossa aula será sobre festejos populares. Opa, passei rapidinho ali, ó. Festejos populares do Brasil. Olha que legal! E qual será o objetivo da nossa aula? Olha só: conhecer festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes. Vejam quanta coisa legal nós vamos hoje conhecer.
E para a gente dar continuidade, eu vou deixar vocês com um vídeo, Festejos Populares do Brasil, onde conta um pouquinho da origem dessas festas, que é muito importante a gente conhecer, certo? Prestem atenção aí. Festa junina. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Vamos aprender um pouco mais sobre essa festa para lá de especial para a nossa cultura brasileira? Mas será que elas surgiram aqui no nosso país? Vamos descobrir a origem da festa junina? A tradição de realizar festas durante o mês de junho é muito antiga. Surgiu na Europa há centenas de anos, onde era comemorado o dia mais longo do ano, o chamado solstício de verão, para marcar o início da colheita. Por isso que nessas festas tem tanta comida e bebida. No início, as festas eram chamadas junônias, porque uma das deusas homenageadas era Juno, esposa de Júpiter. Diferente, não? A fé católica logo passou a ganhar cada vez mais fiéis, e a data em que se comemoravam as festas coincidia com o nascimento de João Batista. A Igreja Católica passou a cristianizar a data, ou seja, torná-la uma festa religiosa, onde se prestavam homenagens aos 3 santos do mês. As comemorações passaram a se chamar de joaninas, por causa de João. Não se sabe com certeza se o nome junina passou a ser utilizado porque a festa é comemorada no mês de junho. A festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses, que trouxeram suas tradições. E a festividade acabou se misturando com os costumes de povos indígenas que já habitavam o território brasileiro e realizavam importantes rituais no mês de junho. Os indígenas daquela época já faziam várias celebrações ligadas ao plantio e à colheita, com canto, dança e muita comida. Outros ritmos musicais, danças e costumes que são praticados nos festejos juninos também tiveram influência afro-brasileira, uma vez que muitos africanos foram trazidos para nosso país. Mas uma característica muito marcante das festas juninas é a valorização da vida caipira. Quer saber o motivo? Até pouco tempo atrás, grande parte da população brasileira vivia no campo. Por isso que a festa junina passou a ser relacionada com a cultura caipira. Dessa forma, as festas juninas foram perdendo seu sentido religioso e místico, assumindo um caráter folclórico e cultural. Mas não vá pensando que a festa junina é igual em toda parte, não. Já descobrimos que ela teve influência de muitas culturas ao redor do mundo. Cada região do Brasil acabou modificando o festejo de acordo com sua realidade, costume e cultura. Por isso, essas comemorações são tão diversas. Mas existem coisas em comum, sim. Vamos descobrir algumas tradições dos festejos juninos? Quadrilha. A quadrilha é uma tradição que costuma não faltar em uma festa junina e teve influência de uma dança de salão francesa. E com a vinda para o Brasil, a quadrilha se popularizou e se misturou com outras danças brasileiras que já existiam por aqui, dando origem ao que conhecemos hoje. E esse tipo de dança ganha nomes diferentes dependendo da região do nosso país. Fogueira. Assim como a maioria dos elementos de uma festa junina, existem 2 significados para a famosa fogueira. Para algumas culturas, acreditava-se que elas eram feitas para espantar os maus espíritos. Já na tradição cristã, ela tem outra explicação. Isabel teria dito a Maria que acenderia uma fogueira para avisá-la do nascimento de seu filho João. Maria viu as chamas de longe e foi visitar a criança que tinha acabado de nascer.
Hoje, por questões de segurança, elas só podem ser feitas de maneira segura, evitando assim incêndios e acidentes que podem ser causados pelas chamas. O balão. A tradição de soltar balões tem 2 significados possíveis. Uns dizem que essa prática era usada para avisar que a festa iria começar. Os mais supersticiosos acreditam que os balões levavam os pedidos para os santos até o céu. Porém, hoje em dia, soltar balões é proibido, porque pode causar incêndios e mortes. Comida. Você já reparou que muitas comidas dos festejos juninos são derivadas do milho verde? Isso se deve ao fato de que junho é a época propícia para a colheita do milho, e essa tradição está presente nas festas juninas desde que ela chegou ao Brasil. Amendoim, pipoca, bolo de fubá ou de milho, maçã do amor, pé de moleque, quentão, arroz doce, canjica e muitas outras delícias fazem parte dessa festa. Bandeirinhas. As bandeirinhas começaram a ser usadas como forma de homenagear os santos e hoje são utilizadas para alegrar o ambiente da festa. Brincadeiras juninas. As brincadeiras são elementos essenciais de uma boa festança, presentes em todas as festas juninas. Elas podem variar de região para região, embora existam as mais tradicionais como a pescaria, boca do palhaço, jogo das argolas, correio elegante, dentre outras. Conhecer para valorizar a cultura, pois a cultura é o maior patrimônio da sociedade. Viram quanta coisa vocês aprenderam agora com esse vídeo? E agora nós vamos dar uma olhadinha, depois de conhecer a origem, como que essas festas, o carnaval, acontecem nas regiões do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na tela? Olha só, a primeira região, a norte. Como é que será que é o carnaval no norte? Olha lá que povo animado. Olha, tem o Carnaboi, tradições locais do boi bumbá. Olha que bacana que é o carnaval dessa região. E na região nordeste, como será que ela é? É animada também? Tenho certeza. Vamos ver o que tem lá? Ó, grupos de frevo, trios elétricos e os famosos bonecos gigantes de Olinda. Olha que alegre e colorida que é essa festa no Nordeste. Mas as regiões não acabaram. Centro-Oeste. Como será que é o carnaval lá? Marchinhas e shows de diversas bandas de gêneros variados que ocorrem nas praças das cidades. Muito bem! E as regiões não acabaram. No Sudeste, vamos ver como é que é? Se é animado também? Olha, na região Sudeste acontecem os grandes desfiles das escolas de samba que vocês acompanham pela tela da televisão. Ultimamente não está tendo por causa da situação que estamos vivenciando, mas é nessa região que acontecem esses grandes desfiles. Falta uma região, qual será? Eu acho que vocês sabem, é a nossa região. Acontece carnaval aqui? É claro que acontecem. Como será que é? Desfiles de escola de samba, clubes e os blocos de rua. Em alguns locais acontecem festas com DJs nacionais e internacionais. Olha só como o carnaval é animado no Brasil inteiro. Gostaram? Tenho certeza que sim. Oi pessoal, fizemos uma mágica rapidinho aqui. Quem apareceu é a professora Milene. Então, vamos continuar falando sobre o carnaval. Estou até com essa fantasia aqui, com anteninhas diferente aí pra gente poder falar dessa festa animada, certo? Vocês já viram então, né, no vídeo que foi mostrado como que é o carnaval, os festejos, né, os diversos tipos de festa, especial o carnaval. A professora Kelly explicou um pouquinho como que acontece o carnaval em cada região do nosso país.
E agora nós vamos falar um pouco da arte que tem nessa festa, na festa do carnaval. Será que tem arte na festa do carnaval? Tem sim, a festa do carnaval é cheia de arte. Então vamos ver lá? Olha lá, nós já aprendemos nas nossas aulas passadas que a arte possui 4 linguagens, certo? A arte visual, o teatro, a música e a dança, estão lembrados? Então, essas 4 linguagens fazem parte da arte. E essas 4 linguagens estão presentes na festa de carnaval. Vamos olhar ali? Então, primeiro, a arte visual. Será que temos arte visual no carnaval? Temos sim. E olha que lindas são essas artes visuais. Tudo aquilo que faz parte dos enfeites, os carros alegóricos, que são grandes assim construções em cima de carros que vão se movendo ali pela avenida durante o desfile, trazem a expressão da ideia da escola de samba que está ali se apresentando e trazem também muita arte. Tem esculturas, tem colagens, tem vários tipos de materiais que vão sendo montados e formando esses enfeites lindos que fazem parte da festa de carnaval. Então temos sim a arte visual, temos, né, a arte visual. Temos teatro, será no carnaval? Temos. No carnaval as pessoas usam fantasias. Lembram que no teatro, quando a gente estudou, que a professora também explicou que para poder fazer teatro, representar um personagem, geralmente a gente coloca algum adereço, que nem aqui a professora tá com essas anteninhas. Se eu começasse a imaginar aqui, assumindo um personagem, eu podia lembrar de algum personagem que tem anteninhas, né? Por exemplo, agora eu sou uma barata, né, que tem anteninhas. Então, quando eu começo a pensar em algum personagem, em alguma figura que não sou eu, que eu começo a assumir o lugar de outro personagem, de outra figura, eu estou fazendo teatro. E no carnaval as pessoas se fantasiam para parecer que são diferentes, né? E isso ajuda também a animar a festa, cada um fantasiado de um jeito, imitando algum personagem, fica bem animado, bem legal. Temos música, será, no carnaval? Temos, né? O carnaval é movido à música, né? Nós temos as baterias das escolas de samba, com muitos instrumentos de percussão, tambores, pandeiros, vários instrumentos, né, que nós já explicamos aqui nas aulas, que são instrumentos que a gente precisa bater neles para sair som. Temos também, né, como a professora Kelly já explicou, algumas festas que tem os DJs, que colocam lá as músicas para tocar, então é bem animado. E temos dança no carnaval? Sim, né? Temos vários tipos de dança. Temos as danças que são bem características, né? O samba mesmo, temos o frevo. Em cada região do país vai ter algum tipo de dança específico que compõe essa festa aí que é comemorada no Brasil inteiro, certo? Então, temos muita arte nesses festejos, especialmente no carnaval que nós estamos conhecendo um pouco hoje. E agora nós vamos colocar a nossa mão na massa. Depois de conhecer um pouco, né, sobre as festas, em especial sobre o carnaval, nós vamos também fazer a nossa atividade, certo? Oi, crianças! Vamos fazer a nossa atividade prática, então? Para isso, a gente primeiro vai dar uma olhadinha na história de um artista aí que não nasceu no Brasil, mas pode ser considerado brasileiro porque ele veio bem pequenininho aqui para o nosso país e viveu a vida inteira aqui. E ele se chama Alfredo Volpi, então vamos dar uma olhadinha aí na tela. Então, Alfredo Volpi nasceu em 1896 e faleceu em 1988. Alfredo Volpi nasceu na Itália, né, e faleceu no Brasil, e ele se destacou pelas suas paisagens e temas populares e religiosos, como a série de bandeirinhas de festa junina. Então, Alfredo Volpi, ele andava aí pelas festas do Brasil e ele percebia, no caso, que todas essas festas eram decoradas com bandeirinhas, ele se apaixonou por isso e começou a colocar nas suas obras. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas dessas obras. Olha aí, essa obra ela é sem título, ou seja, o artista não deu um nome. Ela foi criada em 1950 e a técnica utilizada foi uma tinta chamada têmpera, que é fabricada a partir do ovo, né, sobre uma tela de tecido. E aí a gente pode ver que o artista colocou portas, janelas e bandeirinhas
no caso, decorando a fachada de uma casa, né? Vamos olhar o próximo. Então aí a gente está vendo duas obras. A primeira delas, sem título também, o artista não deu um nome, foi criada em 1960 e também foi utilizada a técnica da têmpera sobre a tela. Então aí a gente já vê uma figura diferente, não tem janela, não tem porta, não é uma fachada, né? Mas tem ali as bandeirinhas. Lá do lado, a gente já vê uma fachada, porque a gente está vendo uma portinha, né? E ela também é sem título, foi feita em 1960 e também foi utilizada a técnica da têmpera sobre a tela. Nessa obra a gente já vê aí várias cores escuras, né? Olha as próximas. A obra Festa de São João foi criada em 1963 e também aí foi pintada com a tinta têmpera, que é criada à base de ovo. E na lateral a gente vê uma fachada com bandeirinhas, esse é o nome da obra. Foi criada em 1950 e aí foi pintada com têmpera sobre a tela. Várias janelas, várias portas, dá pra gente ver aí que é a visão de uma rua, né? De uma fachada. E as bandeirinhas ali decorando esse espaço. Então vamos praticar? Eu sei que vocês já separaram aí, no caso, os materiais que são necessários, né? O primeiro deles, a atividade que a escola mandou, certo? Aqui nesse espaço a gente tem o lugar aí onde a gente vai fazer todo o nosso desenho, todo o nosso trabalho, que vai envolver desenho, pintura e colagem e recorte, tá? Então a primeira questão, a gente vai fazer aqui uma fachada. O que é uma fachada? É a parte de frente de uma casa, de algum lugar, certo? Então vocês podem usar a régua ou fazer aí sem a régua, caso vocês consigam, né? Vamos começar então aqui fazendo a porta, porque uma fachada sempre vai ter uma porta, né? Então vou fazer aqui, vou usar a própria medida da régua para fazer essa portinha. Aqui, belezinha. Agora eu fecho aqui no topo. E a nossa porta tá feita, né? Claro que vocês podem decorar, fazer igual o Volpe fazia, né? Redondinho aqui em cima, se vocês quiserem. Vocês podem se basear na fachada da casa de vocês, tá? Então aí, sai lá fora e olha como que é a parte da frente da casa para desenhar a fachada. Aqui na lateral, eu vou desenhar uma janelinha. Então aqui tem uma janelinha. Faz com bastante capricho aí em casa, para depois os professores de arte de vocês verem, tá? Vou cruzar aqui e fazer um X dentro dessa janela. Super básico. Depois, né, vocês não podem esquecer, se a casa, por exemplo, for cheia de tijolinho, desenha os tijolinhos aqui, faz uma graminha aqui embaixo, deixa bem bonito. Aqui o nosso tempo é curto e claro que o professor não vai conseguir fazer essa fachada tão elaborada, né? Mas agora o que importa pra gente é fazer igual o Alfredo Volpe fazia, as bandeirinhas, né? A gente vai decorar essa fachada aqui com bandeirinhas. Então, ó, só não esquece, porque o trabalho não pode ficar incompleto, né? De fazer a pintura aí, no caso, antes de fazer a colagem. Então, ó, o professor vai lembrar novamente. Eu não vou pintar o desenho inteiro aqui, porque o professor não tem tanto tempo, né? Mas pinta com bastante capricho, com bastante cuidado, vê qual que é a cor aí da casa de vocês, caso vocês estejam fazendo um desenho de observação. Lembrando que o desenho de observação é aquele em que a gente olha para a coisa e desenha, né? No caso, se vocês forem desenhar como é a fachada da casa de vocês, então vocês vão fazer um desenho de observação. Agora, se vocês forem criar um desenho, uma casa imaginária, esse desenho se chama desenho de imaginação, certo? Então, ó, comecei a fazer a pintura. Não se esquece, primeiro desenha tudo que vocês forem desenhar, depois pinta tudo que vocês forem pintar, para depois começar a fazer a decoração com as bandeirinhas, que vai ser de recorte e colagem, certo? Então, a primeira coisa, a bandeirinha ela não pode ficar solta no ar, né? A gente precisa criar uma sustentação para ela. Então, aqui eu vou criar uma faixa, ó, que vai vir aqui de cima até aqui do lado. E vou colocar aqui também uma outra faixa aqui que vai se cruzar com ela aqui nesse cantinho, ó. Aqui que vai estar, no caso, as nossas bandeirinhas coladas na nossa fachada, certo? Então, agora eu vou pegar aqui um pedacinho de papel. Se vocês não tiverem papel colorido, assim como o professor tem aqui, não tem problema não, tá? Pega um pedacinho de jornal ou um livro aí que vocês possam fazer recorte, que dá para fazer do mesmo jeito, certo? E eu vou ensinar um truque para vocês cortarem a bandeirinha de uma forma bem mais simples, para que ela fique bem certinha, né? Então a gente corta um pedacinho de papel assim, ó, não muito grande. Vou colocar aqui para vocês verem, certo? Ó, cortar aqui um pouquinho no topo.
quase como se fosse um retângulozinho, né? Não chega a ser um quadrado porque os 4 lados não são iguais. Aí a gente dobra no meio. E depois de dobrar no meio, ó, ele vai ficar como se fosse um livrinho, certo? Aí vocês vão observar onde tá a parte que abre, ó. Tá aqui. A gente pega a tesoura, pega aqui na pontinha e corta pra cima, ó. Na hora que a gente abrir, a gente tem uma bandeirinha pronta. Repara aqui, ó. Ó a bandeirinha, certo? Então eu vou cortar mais um pedacinho aqui pra dar uma diminuída nela. Passa na cola. E cola a bandeirinha lá no fio que a gente já criou aqui. Então, para fazer essa bandeirinha é muito simples, ó. Vocês podem deixar ela até colada só no topinho aqui para ela ficar como se fosse um recorte tridimensional aqui. Então eu já deixei algumas bandeirinhas prontas, eu só vou completar aqui nesse espaço, colando elas. Colei mais essa, agora eu vou colar uma bandeirinha rosa. Ó, tem esse outro tipo de bandeirinha aqui também, que vocês podem fazer, ó. Ele é um pouquinho diferente, tá? Vou colar ela aqui e assim a gente vai colando as bandeirinhas até decorar todo o espaço aqui da nossa fachada, como o Alfredo Volpi fazia. O Volpi não fazia com recorte e colagem, né, crianças? Ele fazia a pintura lá com aquela tinta que se chama têmpera, né? Têmpera vem de tempero, porque é um tipo de tinta que aí é criado com várias misturas, né? Então, ó, a gente vai colando aqui no espaço. E aqui do outro lado, ó, tem a outra linha aqui, lembra? Vamos começar a colar aqui também. E imagina que lindo que vai ficar esse desenho aqui depois que vocês, né, pintarem tudo bem bonitinho, deixarem tudo certinho. Aqui, vou colar. Quase terminando o espaço. Vocês podem colocar, por exemplo, bandeirinha na janela, bandeirinha na porta, né? Podem criar, por exemplo, uma fachada de um prédio, não precisa ser uma fachada de uma casa. Caso vocês morem aí num prédio, num condomínio ou algo desse sentido, né? E aqui uma outra bandeirinha, a gente tá com a nossa fachada aqui decorada de bandeirinhas, olha aqui. É claro que aí vocês vão fazer com muito mais capricho, não esquece de pintar tudo aqui. Se quiserem se desenhar aqui nesses espacinhos também, vocês, os familiares, vai ficar ótimo. Capricha bastante, não esquece de pintar com bastante cuidado, tudo na mesma direção, como o professor estava fazendo aqui com o lápis de cor, né? Não ultrapassa, porque senão fica aquele trabalho mal feito, beleza? Então façam com bastante carinho, com bastante cuidado, lembrando sempre que o artista aí que criou esse tipo de obra se chamava Alfredo Volpi e ele é reconhecido até os dias de hoje por trabalhar aí com esse tema das festas juninas, né? Então aproveita, continua assistindo a aula aí que tá muito legal. Oi pessoal, então vamos continuando nossa aula que hoje está, ó, bem animada e a nossa atividade número 2 é essa, olha lá, ó. Aprendemos, né, nessa aula que a quadrilha é uma dança típica da festa junina. Então nós sabemos, né, que as danças são também uma forma de manifestação artística, elas fazem parte da arte, né, os vários tipos de dança. Vamos então dançar juntos? Separe uma cadeira e uma vassoura e siga os comandos da professora. Então agora nós vamos dançar, eu aqui com a professora Kelly, e para isso nós vamos precisar, ó, aqui a professora já separou, ó, uma vassoura, um rodo e uma cadeira. Mas por que isso, professora? Para quê? Sabe por quê? Porque infelizmente nós não podemos estar bem juntinhos das outras pessoas, não podemos fazer uma festa junina assim como a gente fazia na escola, né? Junto, porque a quadrilha é dançada geralmente em pares, né? De 2 pessoas dançando junto. Como nós não podemos chegar muito perto dos nossos amigos, então a gente vai chegar perto, ó, da vassoura, do rodo ou da cadeira, certo? Então, agora você vai levantar aí do sofá e nós vamos aprender primeiro como que é a marcha que nós chamamos, que é a dancinha da quadrilha. Para dançar a quadrilha, você não pode ficar parado e só ir obedecendo os comandos. Você precisa estar se embalandinho. Como que é esse embalinho, então, que a gente faz? A gente é como se estivesse marchandinho, ó. Marchandinho e ao mesmo tempo embalando o corpo. Então, ó, vai gingando, vai marcando
o tempo todo, porque a música da quadrilha, né, então o tempo inteiro a gente fica fazendo isso aqui, essa marcação. Tá fazendo aí com a gente? Vamos lá? Será que eles estão fazendo, professora? Acho que estão. Eu tô enxergando lá. Marca Olha o aí, gingado lá. Imagina aí já a musiquinha, ó. Se a menina às vezes tem, né, está de vestido, pode até segurar o vestido e ficar embalando assim o vestido. Os meninos geralmente, né, colocam as mãos para trás e também ficam lá embalando e marchandinho no lugar. Aí, no decorrer da dança, vem os comandos. O que são esses comandos? Tem uma pessoa que vai gritando esses comandos no meio da quadrilha e os integrantes da quadrilha vão obedecendo esses comandos. Então, o primeiro comando que nós vamos fazer aqui, nós vamos cumprimentar. Já que a gente não pode cumprimentar muito de perto, nós vamos cumprimentar a nossa amiga cadeira. Então, nós vamos chegar perto da cadeira, dar uma abaixadinha assim, cumprimenta. Os meninos, se vocês tiverem chapéu aí, pega também, ó, tira o chapéu, cumprimenta. As meninas abaixam, cumprimenta a cadeira. Aí vai acontecer o passeio da roça. Nós vamos passear em volta da cadeira dançando. Aí vem um elemento que nós podemos lembrar lá do teatro, que é um elemento que nós vamos imaginar e fazer esse gesto, lembrando de uma situação, porque vai ser gritado assim, ó: olha a chuva! Nós vamos imaginar que está chovendo, somos personagens que estamos imaginando que está chovendo. Então, se cobre lá para se proteger da chuva e continua dançando. Aí vai dizer, é mentira, tirou o guarda-chuva aqui, né? Isso. Aí vai dizer assim, olha a cobra, tem uma cobra, vai imaginar a cobra, vai... e vai pular. E também vai dizer, a ponte quebrou. Aí a gente muda de lado e continua dançando. E depois vai ter o passeio. O passeio com quem? Com as nossas amigas vassouras. Então você vai fazer de conta que é teu parzinho e vai passear com a vassoura. E volta da cadeira. E por último tem o bailinho, ó. Vai segurar lá na vassoura e ó. E vai dançar, certo? Tá preparado aí? Pegou tua vassoura? Pegou tua cadeira? Então, vamos começar, certo? Vou soltar a música, quero ver todo mundo animado. Se tem mais pessoas aí na tua casa, chama para participar e vamos dançar e fazer arte dançando aqui, certo? Vamos lá, Prof. Kelly? Vamos! Então, vamos lá. Deixa eu soltar aqui. E o nosso arraiá vai começar! Olha a ginga! Aê, muito bem, já está bonito! Olha só o gingado! E a gente chegou na nossa festa, no nosso baile e vamos cumprimentar! É hora do cumprimento! Vamos lá! Que animado! Muito bem! E voltou para o lugar. E agora, atenção, vem um passeio muito cheio de surpresas. Olá, professora Milene, olá, criança. Olá, criança. Vamos passear. E vai dançando. Isso, e é o caminho da roça. Gente, esse caminho, lembra que eu falei? Que é muito cheio de aventuras. Gente, olha, o céu está ficando escuro. Olha uma nuvem. Olha a chuva. Se protege. Continua passeando. Enganei vocês. É mentira. E continua. Olha só este caminho. Cuidado aí que tem uns bichos, professora Milene. Tem bicho? Ai. Crianças, cuidado. Gente. Olha a cobra. É mentira. E continuando, lá na frente tem uma ponte. Precisa atravessar o rio. Olha bem lá na frente. Tá vendo?
Tá vendo a ponte? Que lindinha? Então vamos chegar até ela para atravessar o rio. Ih, cadê o sacolejo? Uhul! Ih, não vai dar não. Olha lá, a ponte quebrou. Dá meia volta. Vamos dar meia volta. Vamos lá, e continua. Uhul! Enganei vocês. É mentira. Volta lá. Uhul! Vamos lá. E agora, vamos ter o passeio com as nossas amigas Vassouras e Rodos e o que você tiver aí. Vamos lá. Pegou. Uhul! Mas esse arranha tá muito bom. Uhul! Mesmo na pandemia, não tem desanimação. É verdade. O arraiado vem aprender. Uhul! E toda arraia que se preste tem que ter Baile. Vamos lá! Uhul! Opa, até caiu o chapéu! Uhul! Tá animada aí na casa? Tô enxergando lá, professor Milene. Uhul! Olá! Muito bem! Uhul! E tá chegando o final da festa, ó! E já tá na hora de se despedir. Isso! Tchau! Vai dando tchau. Continuem aí na casa de vocês! Tchau! Nós vamos embora! Tchau. Que animado, hein? Gostaram? Dançaram aí, ó. Deu até pra cansar aqui as professoras. E vamos então terminar a nossa aula assim bem animados. Vamos lá, professora Kelly? Vamos! Olá, crianças! Mas que festança é essa nossa também aprender com a arte! E me contem uma coisa. Nós aprendemos sobre as festas juninas em vários lugares, regiões do Brasil. Coisas que tem, elementos que tem na festa junina. E como é que será que é a festa junina aqui na nossa cidade de Ponta Grossa? Ela acontece ou não acontece? Acontece sim. E em vários lugares. Um deles eu tenho certeza que se fosse numa época normal, estava acontecendo em muitas escolas do nosso município. Então, as festas juninas em Ponta Grossa acontecem nas escolas, em instituições, em igrejas também que realizam. E para vocês verem um pouquinho disso tudo que eu falei agora e que todos os professores falaram até agora, nós vamos vivenciar um pouquinho vendo esse vídeo da escola, aonde tem vários pedacinhos de danças de várias regiões do nosso Brasil, que é tão grande e imenso, de muita cultura, muita diversão e muita animação. Então, com vocês agora, um pouquinho de uma festa junina realizada numa das nossas escolas da rede municipal. Vamos lá? Se não tinha tua, não tinha dar.
Então, depois de tudo isso que nós aprendemos hoje, tanto na teoria como na prática, será que atingimos os objetivos da aula? Vamos olhar aí na tela? Conhecemos festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes? Com certeza! Que legal! E chegamos ao final da nossa aula. Fiquem bem, se cuide para que logo a gente possa festejar todos juntos muitas e muitas festas, ok? E para terminar, a nossa frase: a arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, fiquem bem, até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje nós temos uma surpresa mega, hiper, super especial. Vocês aí em casa, por acaso, já conversaram com um autor de livros, um escritor ou um ilustrador? Pois é, nesse vídeo que vocês vão ver agora, a Ana Júlia vai dar um recadinho para vocês. E depois vem a nossa surpresa. Olá! Eu acho muito interessante a profissão de escritor. Eles colocam toda a imaginação deles dentro de um livro. Eu tive o prazer de conhecer uma escritora. O nome dela é Leia Cassol. E eu tenho um livro dela aqui. Festa do Arrepio. E aqui tem uma foto dela. Ela tem o cabelo roxo. Eu acho muito legal ela. E você? Alguém aí conhece algum autor? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos conhecer uma pessoa que é super especial. Ele é um autor de livros aqui de Ponta Grossa. Vocês viram que a Ana Júlia contou que ela já conheceu um autor, né? Uma autora de livros, uma escritora. E aí, o que será que a gente tem a aprender com essa pessoa maravilhosa que escreveu esse livro aqui, ó? Uma Nuvem no Seu Oliveira, que traz histórias incríveis aqui da nossa cidade com personagens daqui. Chamem o papai, chamem a mamãe para ver essa aula, porque eles vão lembrar muito bem desses personagens que fizeram parte, inclusive, da nossa infância. E esse autor é o Philip William Grubb. E ele vai contar para vocês tudo sobre esse livro que ele escreveu. E como também ser um autor ou escritor. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que todo mundo pode ser um escritor? Vamos conversar com o Philip? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Felipe, como disse a professora Liz, eu sou autor de histórias em quadrinhos, livros infantis ilustrados. Eu escrevo e conto com o trabalho de outros ilustradores para trabalhar comigo, né? A minha esposa é ilustradora, eu tenho amigos que são ilustradores e por isso a gente cria vários livros juntos dedicados às crianças. E a nossa primeira pergunta para essa pessoa especial é: qual a inspiração para escrever esse livro? Olha que livro mais lindo! E esse livro aqui é o meu livro. Eu costumo dizer que os livros, quando eles vêm autografados, eles valem muito mais, porque a pessoa fez com carinho para você. E esse vai lá para minha estante, depois eu ler muitas vezes. E agora, qual será que foi a inspiração dele para escrever esse livro? Para falar sobre Uma Nuvem no Seu Oliveira em específico, é importante a gente entender o conceito principal, que é um velhinho que tem, né, na sua cabeça uma nuvem chovendo o tempo todo. Então a inspiração que eu tive foi para essa imagem mesmo. Eu imaginei um velhinho andando na rua com uma chuvinha caindo na sua cabeça. E aí, com base nisso, eu criei um conto, e aí eu mostrei para um amigo que é ilustrador, e a gente
criou uma história em quadrinho, né, que tem como resultado a relação de dois personagens principais, que seriam, né, o Seu Oliveira e a Joana, que vão tentar descobrir um pouco mais um sobre o outro. E aí, Felipe? Quais são os personagens dessa obra? Os personagens principais, como eu disse, é o Seu Oliveira, que é esse velhinho rabugento que fica chovendo na cabeça dele, e a Joana, que é uma menina de 11 anos que ela resolve aproveitar as férias ao máximo. Mas o Seu Oliveira acaba não curtindo muito as bagunças que ela faz na rua e começa a chover na vida da menina, atrapalhando todos os planos que ela tem. E agora, qual é a dica para quem está em casa e quer escrever ou ilustrar um livro? A dica que eu dou para vocês, se vocês querem se tornar escritores ou ilustradores, artistas, é a primeira coisa, procure estudar bastante. Eu leio bastante, eu fiz faculdade de letras, eu fiz o mestrado, hoje eu estou fazendo doutorado e cada dia mais eu estou pesquisando, lendo outros autores para conhecer um pouco mais sobre isso. A segunda dica que eu dou é produza bastante, né? O primeiro quadrinho que eu produzi tinha 6 páginas, o segundo tinha 20 e assim a gente foi crescendo, produzindo cada vez mais até chegar em 150 páginas, livros grandes, né? Histórias em quadrinhos que são bem grandes, mas para a gente aprender a fazer todo esse projeto, a gente precisou começar pequeno. Então pega lá uma folha, começa a criar suas histórias, começa a escrever, começa a desenhar, que quando você menos esperar, você já está produzindo coisas maiores e está trabalhando com isso, assim como eu faço. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu já produzi vários livros, quem quiser conhecer, alguns a gente não acha mais para vender porque já são esgotados, né? Mas a gente faz histórias em quadrinhos, a gente faz livro infantil ilustrado também, eu e a minha esposa, a gente pretende lançar mais alguns esse ano. A gente já ganhou vários prêmios também com histórias em quadrinhos, prêmio nacional, a gente já está há um bom tempo trabalhando com isso. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha oportunidade depois da pandemia de se encontrar pessoalmente. E quem tem interesse, procura nas redes sociais pelo meu nome, que com certeza vocês vão saber mais sobre os livros. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, eu gostei de estar aqui e é isso aí, até mais! E pirilim pim pim, essa nossa aula chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas para bater palmas para esse autor e para a professora Liz. Dá tchau para a prof e até a próxima!